Durante um encontro com Vladimir Putin no Kremlin, Lula criticou abertamente o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as tarifas comerciais. E eu falei que a gente está ao vivo em Moscou? Sim, para falar com o nosso enviado especial, Américo Martins. Américo, boa noite para você aí na Rússia. Como foi essa reunião entre Putin e Lula? Boa tarde. Olá, Débora, muito boa tarde para você, para o Yuri e todo mundo que nos acompanha aqui no 360. Essa foi uma reunião longa e aparentemente muito franca, pelo menos pelo que a gente pôde deduzir da parte que foi aberta à imprensa logo no início. O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu o presidente Lula aqui no Kremlin, atrás de mim, hoje à tarde, logo depois de os dois e vários outros líderes serem acompanhados uma parada militar que marcou aí os 80 anos da vitória da antiga União Soviética e dos aliados contra a Alemanha nazista. E essa reunião bilateral entre os dois líderes, com a presença de vários ministros dos dois lados, foi aberta pelo anfitrião, o Vladimir Putin, lembrando que os dois países são aliados no multilateralismo e em vários blocos que são muito importantes, como os BRICS, o G20 e, obviamente, também a ONU. Dois países que querem reforçar o papel da ONU e também com reformas na ONU, com objetivos diferentes, é verdade, mas tem essa intenção dos dois lados. O presidente Lula agradeceu o convite, agradeceu a festa pela vitória da antiga União Soviética contra os nazistas, mas ele fez críticas bastante duras, isso ainda na parte aberta da reunião, portanto, com toda a imprensa acompanhando as medidas recentes do presidente americano Donald Trump. O presidente Lula disse que, por exemplo, o tarifaço, essa aplicação de pelo menos 10% de tarifa sobre todas as importações dos Estados Unidos, de todos os países do mundo, é um ataque, basicamente, ao livre comércio, ao multilateralismo e, em muitos casos, disse o presidente Lula, à própria soberania de muitos países. Foi uma crítica forte, foi uma crítica dura, ele não usou o nome do presidente Donald Trump, mas disse, literalmente, o presidente dos Estados Unidos e suas medidas unilaterais estão destruindo muitos sonhos que o mundo tinha de um livre comércio, de um mundo multipolar. E por que essa crítica ganha ainda mais peso, Débora e Yuri? Porque aconteceu aqui no Kremlin, numa reunião cara a cara com o presidente russo Vladimir Putin, que tem problemas com muitos países no Ocidente por conta da guerra na Ucrânia e vários outros aspectos, e inclusive com o próprio presidente Donald Trump, que não decide se apoia a Ucrânia, se apoia a Rússia, mas essa declaração do presidente Lula foi franca, dura e também vai ter uma repercussão possivelmente muito grande pelo local e também em que tipo de situação ele falou, cara a cara com o presidente russo. Américo Martins falando conosco ao vivo de Moscou. Américo, tô vendo você todo agasalhado aí de luva, casaco. Não, fui ver a curiosidade aqui, 7 graus segundo aqui a internet, a temperatura aí não tá fácil, mesmo sendo mês de maio, em tese primavera lá. Agora, Américo, você mencionou essa questão da fala muito dura, que deve ter uma repercussão do que disse Lula a respeito de Donald Trump. Uma outra questão que tem tido já repercussão aqui dentro, muito debate entre governo e oposição, principalmente ataque de oposicionistas, que é uma questão. O presidente Lula está em viagem a Moscou para celebrar um dia que é importante na história, o dia da vitória da União Soviética, então União Soviética contra o nazismo, algo que foi fundamental para o fim da Segunda Guerra Mundial, 80 anos atrás. Só que a foto é Lula com Putin e uma série de outros líderes autoritários 80 anos depois. Isso traz também uma repercussão bem forte, não, Américo? Sim, Yuri, porque Moscou recebeu hoje mais de 20 chefes de Estado. Estavam previstos que tivessem 29 líderes, chefes de Estado, que viriam aqui a Moscou, mas alguns acabaram cancelando na última hora por outros problemas, como, por exemplo, o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, que teve que cancelar a sua vinda aqui a Moscou por conta, obviamente, dos conflitos com o Paquistão, que podem abrir uma nova guerra entre os dois países. Índia, que também faz parte dos BRICS, assim como China, Rússia e Brasil. Mas, tirando o Narendra Modi, que não veio,
O presidente Lula era o grande líder democrático aqui em Moscou, porque vem de um país democrático, é um líder que sempre defendeu muito a democracia, mas apareceu numa foto com muitos líderes autocráticos, muitos ditadores, francamente. Xi Jinping da China, que era o grande líder presente por ser a segunda maior economia do mundo, o principal aliado da Rússia, Nicolás Maduro, Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, vários, Alexandre Lukashenko, de Belarus, aqui vizinho da Rússia, vários líderes autoritários, muitos líderes autoritários que vieram aqui mostrar solidariedade a um outro autocrata, que é o presidente Vladimir Putin. O presidente Lula também fez questão desde sempre de dizer da importância de ter um diálogo com a Rússia, inclusive com relação à Ucrânia, e da importância, como você mesmo destacou, de prestigiar um evento que marcou a história e que marcou o fim do nazismo com a vitória da União Soviética e também dos aliados, que também comemoraram, obviamente, o fim da guerra, 80 anos, nesta semana. O presidente, inclusive, Yuri, fez essa observação ao abrir essa reunião ao qual eu me referia agora há pouco, com o presidente Vladimir Putin, elogiando os russos, os soviéticos também, lembrando da importância histórica daquela vitória contra os nazistas. Então, o presidente ainda não se pronunciou sobre isso, é possível que ele dê uma declaração amanhã, mas a minha análise disso é que ele fez um cálculo. Se valia a pena prestigiar um evento que teve essa importância histórica e também dialogar com Vladimir Putin, apesar do desgaste de aparecer numa foto com tantos líderes autoritários. E ele acabou optando por vir aqui a Moscou. Daqui ele vai, inclusive, para a China para uma nova visita de Estado, um encontro com o presidente Xi Jinping e com outros líderes da América Latina que estarão lá numa reunião de cúpula China-CELAC. O presidente Xi Jinping fez questão de convidar o presidente Lula e até por isso que essa cúpula, que é uma cúpula ministerial, está acontecendo nessa época para coincidir, inclusive, com essa viagem do presidente Lula aqui a Moscou. Américo Martins, eu não sei se dá para responder. Se der para responder com sim ou não, você me responde. E você avalia que valeu a pena ele tirar essa foto em nome do diálogo? Tem certamente um desgaste nisso, né? E o presidente provavelmente sabia disso. Ele sabia que ele ia aparecer nessa foto, ele sabia quais eram as pessoas que vieram para cá. Ele tem um desgaste interno. O cálculo dele é que, do ponto de vista internacional, valia a pena. O presidente fez também um ponto importante, que é a defesa do multilateralismo. Ele acredita que a Rússia, a China e outros países podem ser um contraponto a essas medidas unilaterais do presidente Trump. Então não é fácil você responder sim ou não a essa pergunta. Adoraria, inclusive, você também, Yuri, todos, mas é um cálculo, foi um cálculo que foi feito e o presidente acha que conseguiu isso. Nós vamos ter uma ideia melhor disso também, Débora, quando conseguirmos levantar mais informações sobre a parte fechada da reunião entre o Putin e o presidente Lula. E tem um outro desgaste adicional a tudo isso, fora a questão de estar aqui com líderes autocráticos, etc., que é a questão específica da guerra da Ucrânia. O presidente foi muito criticado pelos ucranianos e por outros países ocidentais, de uma forma mais discreta, por vir aqui prestigiar o presidente Vladimir Putin no momento em que os dois países estão em guerra. Isso dá a impressão de que o Brasil estaria, segundo os ucranianos, apoiando claramente os russos. Obrigada, Américo Martins. Agora sim, Américo, depois de trabalhar o dia todo, espero que você consiga ter um bom descanso. Muito obrigada, que amanhã tem mais. Bom descanso para você. Boa noite. E olha, em encontro nesta manhã com o presidente Vladimir Putin, o presidente Lula criticou as tarifas de Donald Trump. Lula disse que as decisões dos Estados Unidos vão contra o multilateralismo e a ideia de livre comércio. Vamos ver. As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo de forma unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo
e joga por terra, muitas vezes, do respeito à soberania dos países que nós temos que ter.